Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Mateus capítulo 19, versículo de 16 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O jovem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amar teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje nós temos um encontro marcado às 19 horas, o nosso último dia do nosso Cerco de Jericó. Hoje o tema é Jugo Hereditário. Então eu te espero hoje às 19 horas em ponto, aqui no meu canal no YouTube, para a gente rezar este último dia do Cerco de Jericó. Eu tenho certeza que será uma bênção e desde já eu agradeço a todos que participaram comigo nesse Cerco de Jericó, e lembrando que ficará gravado no YouTube para você participar, rezar quantas vezes você quiser também. Hoje, também segunda-feira, nós temos o nosso grupo de oração. Acabando o Cerco de Jericó, nós vamos correr para o grupo de oração às 20 horas. Então vem rezar conosco, tá bom? Amados irmãos, este evangelho é espetacular. Eu gosto demais deste evangelho, porque fala justamente do chamado que nós temos, né? Do nosso chamado que nós temos para a vida eterna. Fala de um jovem que chega diante de Jesus e o chama de mestre. Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Quando ele chega e chama Jesus de mestre, porque ele sabe da grandeza de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que Jesus tem poder de dar a ele a vida eterna. Pois bem, Jesus então fala, que sabe o que é bom? Tudo é bom. Vai, observa os mandamentos e você herdará o reino dos céus. Então o jovem pergunta: quais? Aí Jesus fala dos 10 mandamentos, né? Vamos recapitular. Não matará, não cometa adultério, não roubará, não levantar falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Para surpresa de Jesus, o jovem responde: tenho feito isso desde a minha infância. Então isso mostra que aquele jovem não era uma pessoa qualquer. Primeiro, que ele era cristão e seguia rigorosamente os mandamentos da lei de Deus. Segundo, ele reconhecia que Jesus era o Senhor da vida dele. Era o Senhor, né? Não da vida dele, era o Senhor. Então, quando Jesus responde, fala os mandamentos para ele, mais uma vez Jesus fica impressionado, porque aquele jovem responde: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha infância. Aí Jesus, ele pega aquele jovem, Jesus, ele mexe na ferida, assim como ele mexe na nossa ferida. Quando a gente vai para a igreja e quer ainda ter uma vida mundana, uma vida na igreja, tá errado. Então Jesus, ele pega aquele jovem dizendo assim, no versículo 21, se queres ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Jesus, respondendo dessa forma, ele mostra que o verdadeiro tesouro não é o dinheiro, não é o poder,
não é os bens deste mundo, mas o verdadeiro tesouro se encontra no paraíso, se encontra na vida eterna. Quando aquele jovem ouviu isso, ele abaixou a cabeça, se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque ele era muito rico, aquele jovem era rico. Por mais que ele sabia os mandamentos, por mais que ele sabia da grandeza de Jesus, por mais que ele sabia que Jesus estava ali, ele estava diante de Jesus, uma palavra, uma atitude poderia mudar totalmente o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Mas a riqueza do mundo falou mais alto. Os prazeres do mundo falaram mais alto. Entenda que não adianta você saber, lógico que é bom você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, livros, é bom que você esteja na igreja, isso é bom, mas isso não vai adiantar se você não renunciar à sua vida mundana para viver uma vida em Deus. Quanta gente a gente vê, eu não sei no âmbito evangélico, eu não estou lá dentro para ver, mas dentro da igreja católica tem muita gente que vive uma vida mundana e depois entra na fila da comunhão para comungar, vai na igreja no final de semana, mas meio de semana, no final de semana, tipo a igreja, vai pros barzinhos, enche a cara, é adultério, é mulherada e por aí vai. Então, não encontraram ainda esse Jesus assim como esse jovem não encontrou. Olha só, o jovem sabia quem era Jesus, conhecia os mandamentos, mas estava a um passo de mudar a vida, mas não quis, porque os prazeres do mundo falou mais alto. É isso que acontece hoje em dia. As pessoas preferem o prazer, as pessoas preferem o mundo, as pessoas preferem viver uma vida mundana do que uma vida em Deus. Aí você pede para a pessoa ir para um retiro de 3 dias para transformar a vida delas, ela já acha muito. Mas se ela quiser ir para um retiro, para uma ranchada de 3 dias, ela acha pouco. Entenda a diferença? Nós queremos a cruz, nós queremos a graça, mas muitos não querem passar pela cruz, não querem passar pelo Calvário, querem a todo custo a coroa da vida, mas não querem fazer um esforço para ter a coroa da vida. Infelizmente estamos diante de uma geração fraca na fé, de uma geração morna, de uma geração que não quer saber de Deus. Desculpa te falar, mas hoje em dia o jovem ele entra na faculdade, ele sai de lá falando que Deus não existe. Então não compensa mandar seu filho para a faculdade, coloque na cabeça dele que formar o caráter dele dentro de casa. E ponto final. Não vale a pena perder a fé por causa de um diploma. Não vale a pena perder a fé por causa de um emprego. Não vale a pena perder a fé por causa de um prazer mundano. Não vale a pena, porque o que vai te levar para o céu é a sua fé em Deus, é as suas boas ações aqui neste mundo, não são os seus diplomas. Não são os seus diplomas que vai te levar para o céu. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem sido como esse jovem que tem optado pelas coisas do mundo? Às vezes você não é rico em dinheiro, mas é rico em decisões mundanas. Escolhe mais estar numa ranchada do que estar em Deus, do que ir para a igreja. Escolhe mais um churrasco, uma festa do que estar na igreja. E quando vai só no domingo e ainda dorme na missa ainda, ou acha corrido, acha demorado. Mas meio de semana não vai num curso bíblico, não engaja numa pastoral, não vai numa reunião, não reza um terço, não vai para um grupo de oração, não muda de vida. Não muda de vida, a geração de hoje não quer mudar de vida. Então, olhando este evangelho, que possamos olhar para a nossa vida. Olhar para a nossa vida que a gente está levando e fazer assim um start, mudança de chave. Opa, é preciso que eu seja mais de Deus. Você precisa ensinar para os seus filhos o caminho de Deus. E de que forma você ensina? Não é falando, é mostrando. É estando na igreja, servindo a Deus, que eles vão ver e vão querer ir na igreja e servir a Deus também. Deus te abençoe com uma excelente semana. Não se esqueça do nosso último dia do Cerco Jericó, hoje às 19 horas. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, paz e bem. Você já sabe, não se esqueça de compartilhar uma excelente semana iluminada e abençoada por Deus. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.